o amor e as enfermidades. Ninguém que vive na Terra está subtraído das enfermidades, doenças. Elas alcançam aqueles que estamos habitando o planeta inevitavelmente. E, por ameaçarem com a morte ou conduzirem à desencarnação, elas são desafiantes, amedrontadoras e representam sempre uma incógnita àqueles que são os seus portadores. Sei dizer de que as enfermidades são repudiadas em razão da dor, do sofrimento que elas causam ao seu portador. Compreender a enfermidade é um desafio que se multiplica para a humanidade. Está muito além dos profissionais que tratam doenças. Está para além desse medo com que as pessoas ficam sitiadas por terem uma determinada enfermidade ou por virem a ter, de conformidade com a estrutura emocional de cada um. Logo, é de bom tom que se possa compreender e definir o que se trata, enfermidade, doença, o que é que elas querem nos dizer? Para onde elas apontam? Qual o seu significado dentro da existência de um indivíduo? Porque do ponto de vista habitual, as pessoas consagram a doença, às vezes, a uma maldição divina ou a uma praga de alguém. Outros colocam a enfermidade culpando seus pais, em função de herdarem hereditariamente aquilo que os seus pais detêm enquanto enfermidade. E por algumas enfermidades terem características claramente hereditárias, as pessoas então focam nos seus pais, abjuram seus pais, acusam seus pais pelas enfermidades de que são portadoras desde nascença ou no curso da sua existência. Outros absolvem os pais, mas firmam a condenação à genética. Abjuram a natureza, porque a genética conferiu, portanto, que a pessoa pudesse apresentar uma determinada doença em determinado período da sua existência, ou desde nascença. Outros tantos acusam a enfermidade a mal-olhados, a feitiços. Outros acusam aos processos sociais que comprimem o ser humano numa precária remuneração econômica que não lhes favorece o processo da nutrição e culpam o governo, culpam a humanidade. Assim, multiplicam-se os olhares diferenciados para enquadrar a enfermidade. E quando se a detém, coloca-se dentro de uma perspectiva de relacionamento com ela como se ela fosse algo externo, que lhes foi inculcado, algo de fora, como que se conectou à pessoa, sem que ela necessariamente tenha a ver com aquilo, e às vezes assume uma posição de vítima e entra pelo caminho da vitimização. Quando olhamos a enfermidade em algumas dessas perspectivas alinhavadas, nós estamos dentro de uma concepção bem superficial da enfermidade e do que ela representa e para onde ela aponta. É necessário, portanto, ser um pouco mais ousado, ser mais atento e ser mais percussiente para mergulhar acerca do que é que a enfermidade nos traz enquanto linguagem da natureza. O que comunicação ela está querendo nos fazer, desde a enfermidade de nascença àquela que surge abruptamente sem ter nenhuma conexão de natureza hereditária ou genética. Qual é o significado de uma enfermidade para aquele que a porta? Essa percepção, portanto, esse olhar
vai fazer com que aquele que a detém possa estabelecer um relacionamento diferente, não tão conflituoso, não tão vitimizado e talvez estabeleça uma relação existencial com as ocorrências nosológicas que lhe alcançam de forma bem diferenciada, quiçá útil e provavelmente um olhar que possa depois fazer da enfermidade algo que possa ser concebido como do bem, do divino, porque surge em função de uma compreensão que não encontra um culpado externo, mas que favorece uma percepção transpessoal, um olhar que está para além da dimensão física e que perpassa, portanto, o ser espiritual que somos. E é nessa perspectiva de olhar, é nessa compreensão que vai se estabelecendo que a nossa relação com a enfermidade vai se alterando. E sem nenhum masoquismo, sem nenhum sadismo, passamos a olhar, às vezes, a enfermidade como uma bênção, que deverá alterar o roteiro da nossa história de vida. Mas, se não conseguirmos ter essa percepção, talvez agravaremos o nosso processo existencial, estabelecendo uma relação beligerante com a enfermidade, e os curtos-circuitos novos deverão se estabelecer, gerando então outros sofrimentos não desejáveis, não necessários, em face da forma como estabelecemos uma interação com a enfermidade que nos alcançou, que se nos apresenta na nossa estrutura orgânica e que nos desafia para um novo olhar de compreensão no campo filosófico. O Espiritismo tem-nos, portanto, uma percepção disso e é capaz de nos ofertar uma ciência que estuda a enfermidade para além da medicina colocada na sua tradição, sem negá-la, e nos oferecer filosoficamente um horizonte para o qual talvez deva ser incorporado dentro de nós mesmos como uma nova compreensão daquilo que representa doença. E assim, talvez o nosso relacionamento possa ser um relacionamento altamente significativo para melhor e nos leve a fazer da nossa vida uma vida gostosa de ser vivida a despeito desta aquela enfermidade que surge ou que nos acompanha por a vida inteira. Então vejamos essa percepção espiritista acerca do que representa a enfermidade e para onde ela aponta e como nós podemos nos beneficiar dela. Portanto, vamos nos dar conta que as disfuncionalidades físicas, as alterações orgânicas, os processos de limitação sensoriais e outras manifestações que se revelam no organismo e que são configuradas como processos nosológicos, enfermidades, elas têm no Espiritismo um olhar que nos ajuda para uma percepção de uma medicina transpessoal, de uma medicina cujo olhar vai além do corpo. Allan Kardec, indagando dos espíritos, deveria deter e obter informações preciosas, mostrando que estamos num corpo que não somos o corpo. E a nossa formatação envolve um espírito, um perispírito e uma dimensão física, biológica. De que o nosso corpo reflete o perispírito. E de que o perispírito reflete aquilo que o espírito enseja estabelecer nas suas construções diárias e multimilenárias. Portanto, o perispírito é o corpo do espírito, que no mundo espiritual se coloca como a sua indumentária e que, quando encarnado, ele interage com o corpo físico, permitindo que o espírito possa atuar no mundo. E, portanto, o corpo físico, ele reflete essa estrutura energética, de que o corpo físico, ele traduz o que se passa na intimidade da alma através do perispírito. O perispírito, ou corpo espiritual,
Ele não só modela o corpo físico, mas ele implica o corpo físico numa funcionalidade mais harmônica ou menos harmônica de conformidade com aquilo que ele detém na sua intimidade. Assim, portanto, o corpo físico é o campo dos efeitos, para onde o olhar da medicina se detém, trabalhando, portanto, na instrumentação física, nos órgãos, no sistema, nas células, nos humores, nos hormônios. Toda essa estrutura é orgânica, material. É, portanto, a dimensão mais periférica do ser, que reflete a estrutura sutil do ser, que é o corpo espiritual. Logo, o corpo físico é o campo dos efeitos que reflete o campo das causas que estão escondidas a um olhar da objetividade. O raio-x, o ultrassom, a ultrassonografia mais poderosa do ponto de vista do refinamento técnico, revelando, portanto, o funcionamento mais detalhado dos órgãos, o funcionamento das artérias, dos vasos, as estruturas que analisam, enfatia o corpo através da ressonância magnética, os estudos radioativos, documentando quanto as glândulas estão funcionando bem ou não na produção dos seus hormônios, os estudos da química sanguínea, tudo isso são estudos que apenas conferem um olhar para o campo da forma, não do fundo. A forma que reflete o fundo, a estrutura física que reflete a alma, a enfermidade que reflete o enfermo. Portanto, quando nós vamos para essa compreensão, vamos entender que muito além dessa estrutura física que herdou do pai pela hereditariedade essa ou aquela predisposição mórbida e a apresenta num dado momento ou de nascença, está um ser espiritual que renasceu e que, ao reencarnar, decide sobre quem serão seus pais e vale-se da estrutura do ovo, do óvulo, do espermatozoide que modelou o zigoto para estruturar pelas leis da genética um corpo físico que está de conformidade com as suas necessidades profundas, valendo-se da hereditariedade que poderá ativar esses genes ou não, e gerando, portanto, enfermidade de nascença ou enfermidades que eclodirão num dado momento do curso da sua existência corporal, de conformidade com as suas necessidades mais profundas, existenciais, espirituais, evolutivas. Assim, nesse olhar, nós não reencarnamos por acaso de um pai e de uma mãe, herdamos geneticamente uma alteração. E não podemos culpar os pais por alterações, portanto, que são da esfera da biologia, da esfera da genética, tampouco acusarmos a própria natureza, porque a escolha para usarmos ou não usarmos aquele padrão genético e ativarmos ou não ativarmos aquele gene é nossa. E ela é antes de reencarnar. Por isso, é de bom tom que nesse olhar, nós vamos olhar a enfermidade de uma forma diferente. Ela faz parte da nossa necessidade evolutiva. Temos no campo perispiritual necessidades que precisam ser atendidas e que aquele material corpóreo dos nossos pais vai nos oportunizar assim expressar a nossa doença que já está na alma e que se corporificará através de um corpo físico que, como bênção, nossos pais nos ofereceram. De que as alterações congênitas, por exemplo, que necessariamente não tem nada a ver com a genética, elas foram geradas por nós mesmos em função da deficiência que trazemos no campo perispiritual e assim trazemos a ausência, por exemplo, de um membro, uma alteração de um sensório. Nossos pais são saudáveis, às vezes não tem na história da nossa família nenhuma ocorrência daquele tipo e nós trazemos uma enfermidade que se configura como congênita, ou seja, inerente a nós mesmos, que foi gerado no processo embriológico que tem a ver com a nossa necessidade específica. Então trazemos uma surdez, uma cegueira, a ausência de um membro, uma alteração no
da anencefalia com uma ausência de parte do encéfalo. Enfim, trazemos alterações que dizem respeito a nós mesmos. Já é a nossa própria psicoterapia de natureza profunda que está se estabelecendo através de uma alteração que surge para alguém que precisava de um corpo para assim se ver livre delas, para se curar. Os quadros, portanto, das enfermidades passam a ter um outro olhar. Não é um acaso biológico. Não é a vontade do divino que nos marcou e nos trouxe, por exemplo, um filho autista e a gente se revolta porque o filho traz um autismo. É ele, o espírito autista, que trazendo a enfermidade psíquica profunda, renasce trazendo aquela alteração ao lado de pais, que agora inconformados não se dão conta de que foram aqueles os coautores do delito daquele espírito que se reencarnou como autista no passado e que agora reencarnam para ajudá-lo a fazer o reitineramento do seu comportamento, no bom uso da reencarnação, através de uma terapia de longo curso que vai se estabelecer através de um autismo grave. Assim, ou noutra perspectiva, os pais haverão de entender que muitas vezes aquele filho deficiente vem em função de uma escolha amorosa que eles fizeram para recebê-lo e para ajudá-lo nessa trajetória. Seja qual for, a explicação que o Espiritismo nos oferece aponta numa direção muito esperançosa, porque nos fala de um aspecto fundamental para tratar as enfermidades, que é da amorosidade. Se não, vejamos. Assim, em compreendendo nessa perspectiva de elasticidade, o nosso olhar para a enfermidade não vai ser de que ela é uma manifestação exorbitante da vida, da natureza. Não vamos culpar pais, genéticas, o divino, não. Faremos um movimento de acolhimento, porque cada um detém aquilo de que merece, porque foi aquilo que construiu nesta ou em outras vidas, quando a enfermidade surge de nascença, e de que, portanto, toda enfermidade, ela não é algo externo que se conecta, ela é algo interno que se exterioriza. Se não fizemos nada para construí-la nessa existência, ela vem das nossas entranhas e se manifesta como possibilidade de expurgo, fazendo-nos refletir acerca de determinados comportamentos no qual delinquimos no passado e que hoje funcionam de uma forma corretiva, como uma diabetes tipo 1, quando temos a diabetes bem cedo e somos chamados a levar uma vida de disciplina no trato com a vida, com os alimentos, com o estilo existencial, comportamental, lidando com o nosso corpo. É um aprendizado profundo que vamos fazer depois de termos violado o nosso corpo de uma forma exorbitante, por exemplo, com o excesso de álcool, que lesou o nosso pâncreas e que lesou a nossa estrutura física e que nos enseja, por exemplo, trazer uma vulnerabilidade no campo de uma diabetes que se manifesta precocemente e que hoje nos convida à sobriedade, a atitudes mais cautelosas, ao respeito ao corpo. Desse modo, esse olhar que o Espiritismo nos confere faz-nos ser não os amantes das enfermidades masoquisticamente, mas aqueles que a olham como uma bênção que nos enseja correção de rumo. Mais do que por que enfermamos, nós vamos nos responder para que enfermamos. Mais do que a causalidade profunda que trazemos é o que precisamos fazer para transformarmos a nossa enfermidade em aprendizagem. Porque é isso que ela significa para todos nós. Não falo das enfermidades que nos alcançam quando estamos octogenários, nonagenários, aonde o fluido vital vai se esgotando e vamos enfermando pela própria deficiência da máquina, que, destituída de vitalidade, apresenta-se mais vulnerável às ocorrências microbianas, às injunções alimentares, enfermidades essas naturais que vão nos encaminhar para a desencarnação. Falo de outro tipo de enfermidades. Também não estou falando daquelas que são produzidas pela nossa intemperança, pela nossa preguiça, pelos nossos abusos, porque estão claros as causalidades delas e a chamada de atenção que elas fazem para nos conduzir
de uma forma diferente na vida, para que possamos retomar a vida de uma forma mais adequada. Falo sobretudo das enfermidades que aparentemente surgem do nada, naquela pessoa que não fez nada para enfermar no aqui e no agora, que é jovem, um adulto, dispondo de muita saúde física ou criança, e que, portanto, de repente surge uma enfermidade, chamando-nos a atenção de que há algo para além da biologia, de que está surgindo naquela ocorrência algo que chama a atenção para o seu portador e para a família que se envolve com aquele parente enfermo, às vezes grave. Esses processos são processos reeducativos do espírito e que falam da necessidade do espírito fazer um salto evolutivo. Falam também da necessidade de termos um comportamento mais pautado nas virtudes que estão assinaladas por Jesus no seu Evangelho. Não foi sem razão que ele diria aos enfermos: não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior, significando que a doença era resultado de um comportamento. E às vezes o comportamento não estava naquela vida, estava noutra, como o cego de nascença ao ser curado, e cujos discípulos perguntaram se era causa dele ou dos pais dele. Ora, como poderia ser causa dele se ele nasceu cego? Jesus não contesta, apenas disse que era para que se fizesse a glória de Deus. É que os discípulos compreendiam ao seu tempo, dentro do judaísmo presente àquela época, que a reencarnação poderia facultar que alguém nascesse cego em função de um mau comportamento no passado. Logo, manter a atenção para que os nossos erros não construam enfermidades para o amanhã, e acolhermos as enfermidades que surgem como erros de outrora. Essa proposição de Jesus, portanto, nos encontra dentro de uma perspectiva de compreensão que faz-nos entender a sua fala de dizer: se o teu olho é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Ou seja, ninguém vai tirar o olho com medo de errar. Tirar o olho era uma atitude contra o instinto de autopreservação. Esse nascer sem o olho era aquele cego de nascença que os discípulos perguntavam se era ele que tinha cometido o erro. É verdade que aquele cego especificamente não fora alguém que lesara-se a si mesmo. Ele nasceu num processo provacional para ser curado por Jesus. Significando que algumas deficiências físicas, nem sempre, elas têm origem num delito cometido no passado. Elas podem ser uma escolha do espírito para que ele ensine a humanidade a lidar com limitações, mostrando a graciosidade do divino. Mas a maior parte das enfermidades de nascença, das mutilações, elas dizem respeito a delitos que o espírito cometeu, lesando-se a si mesmo, pelo suicídio direto ou indireto, ou lesando os outros e se, pela culpa, se autolesando. E agora renascem para refazerem o caminho através de enfermidades que funcionam como mestras, ensinando ao discípulo, ao aluno, calceta, rebelde, refratário, a aprender uma nova lição. Esse caminho vai nos ensejar, portanto, estabelecer uma relação com a enfermidade de acolhimento, de aprendizado, para sabermos o que ela quer nos dizer, para onde ela aponta, já sabendo de onde ela vem. E assim, fazermos a nossa trajetória evolutiva. Porque se apresentamos enfermidade de algum modo, é porque precisamos aprender. Jesus, ao seu tempo, não se tem notícia de que algum dia ele estivesse enfermo, de cama, porque era um espírito que detinha saúde integral e que, portanto, com a sua capacidade de amar, com a qual ele nos lecionou como sendo o estimulante fundamental para mantermos a vida saudável e como sendo o medicamento indispensável para nos curarmos das enfermidades, ele, em sendo o protótipo do amor, já caracterizava que a enfermidade para ele não lhe era instrumento adequado ao seu aprendizado, porque ele já era o mestre dos mestres na Terra. Por isso, façamos do amor a expressão que está vitalizando o nosso campo mais sutil e que vai se exteriorizar no nosso corpo, ajudando a medicina a curar os efeitos, atuando nas causas, através de ações, pensamentos e emoções empapadas numa amorosidade e que vai nos facultar
fazermos uma evolução do tratamento médico nos oferecido pela Terra e fazermos assim o nosso aprendizado da alma, curando-nos no campo dos efeitos finais das doenças e, portanto, assim fazendo, não precisando adoecer novamente. Porque quando se cura a doença e o enfermo continua doente, a enfermidade volta ou volta em outro lugar. Amemos.